Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui mais uma vez trazendo uma pequena meditação sobre a palavra do Senhor. É a nossa escola bíblica dominical em sua casa. Em cada casa, uma igreja. Hoje nós daremos início ao capítulo 2 da nossa série de estudos que estamos fazendo este ano, 2020. Nesse capítulo 2, nós vamos falar um pouco sobre a solidão, mesmo estando casados. E por falar em solidão, impressionante como muitos casais, mesmo depois de se casarem, vivem solitários, infelizmente, e aos poucos vão se individualizando cada vez mais e vão tentando resolver os seus problemas por si, cada um procurando as suas próprias soluções, defendendo os seus próprios interesses. Algumas casas, alguns lares, às vezes, ficam igual uma metrópole. Veja bem essa comparação. Uma capital, igual Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, onde as ruas são bem movimentadas, população muito densa, muito povoada, mas com grandes focos de solidão. Eu quero introduzir este capítulo com algumas perguntas simples. Quando você era solteiro, lembra aí, você já se sentiu sozinho alguma vez? E agora? Será que é possível ser casado e ao mesmo tempo se sentir solitário? E você que agora já é casado, já se sentiu solitário alguma vez? Para nos ajudar a responder essas perguntas e a entender melhor o que se passa, eu vou compartilhar com vocês a leitura que está na palavra do Senhor lá em Eclesiastes. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo, não haverá quem o levante. E também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Interessante essa leitura, Nós temos aqui a grande sabedoria de Salomão escrita neste livro. Este texto, conforme eu disse, escrito por Salomão, filho do rei Davi, e que foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos. Este texto ele é bem claro e sem rodeios. Salomão está falando de um relacionamento consistente entre duas pessoas, com alvos e propósitos bem definidos. Então aí vem a pergunta: por que essa consistência, toda essa harmonia de alvos e propósitos não são a realidade de muitos casais? Por quê? Por que será? O que estamos presenciando atualmente é o oposto, é o contrário do que Salomão disse aqui. Veja bem que o texto traz uma importância muito grande que tem o casamento na vida das pessoas. Principalmente quando ele diz assim: melhor é serem dois do que um. Esse é o principal valor do casamento. E isso precisa ser o alvo do cristão. E por quê?
porque juntos resistirão os dias maus, porque juntos resistirão as ondas que se levantam, porque juntos resistirão as tempestades, e porque juntos resistirão a solidão. E lembre-se que solidão é um sentimento, não é necessariamente a ausência de pessoas. Por isso eu fiz essa comparação. Nas grandes capitais, vocês vão nas ruas e verem, é possível vermos grande quantidade de pessoas atravessando as ruas, nos pontos de ônibus, etc. Mas ali tem grandes focos de solidão, pessoas solitárias, mesmo no meio da multidão. São pessoas, trazendo aqui para o nosso contexto familiar, são pessoas que vivem na mesma casa, sob o mesmo teto, às vezes fazem as suas refeições juntas, às vezes dormem na mesma cama, caminham pelas ruas de mãos dadas, mas no fundo vivem uma vida individualista, afetiva ou emocionalmente um distante do outro. Isso traz a solidão para dentro do seu casamento. Às vezes as pessoas conversam, mas não se comunicam efetivamente. Moram juntas, mas não constituem um verdadeiro lar. E muitas vezes esse distanciamento tem esfriado o amor entre os casais. Vocês conhecem algum casal que vive dessa forma? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Aqui nesse texto ficou bem claro que o objetivo de Deus é que o homem não fique só, que ele não fique solitário. Mas por que isso então acontece em tantos casamentos? Vamos enumerar aqui alguns fatores que podem influenciar e também algumas saídas para combater esse mal que tem destruído muitos casamentos. O primeiro fator, a ideia equivocada sobre o casamento. Muitas pessoas nutrem o desejo de se casar acreditando que com ele não vai acontecer nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhum problema, assim como acontece com outras pessoas, acham que com eles não vai acontecer. Às vezes a pessoa acha que ela é isenta de problemas. Nessa etapa da vida não há, já que casamento é só alegria, não há problema. Essa ideia equivocada é que faz muitas pessoas terem alguma dificuldade para enfrentar as dificuldades que virão. E é justamente por essa ideia distorcida no casamento que muitos ficam frustrados logo em seguida, após o casamento, quando os primeiros obstáculos surgem. E como eles não construíram uma boa base, principalmente na expectativa do seu casamento, não tiveram um conceito real acerca do casamento. Logo, já pensam em desistir do relacionamento. As pessoas precisam entender que vão enfrentar e precisam estar preparados para que tome a decisão certa, na hora certa, de optar pelo casamento ou na manutenção e na condução da sua vida conjugal. Uma das fases das nossas vidas em que o inimigo mais afeta é justamente o nosso casamento. Destruir as famílias é a primeira meta do nosso inimigo, por isso ele ataca tanto os casais, tanto o matrimônio, tanto a vida conjugal. E quando o inimigo consegue quebrar um alicerce de uma família, toda a estrutura vem abaixo. Toda a estrutura vem abaixo, atrapalhando os pais, atrapalhando os filhos, atrapalhando a sociedade, atrapalhando a igreja e até gerações e mais gerações.
Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o casal desconhece o papel de cada um dentro do seu contexto familiar. É sempre assim, primeiro vem o casamento, tudo é festa, tudo é alegria, depois vem a lua de mel, tudo é festa, tudo é só alegria, e assim vem os primeiros meses de casados, até aí tudo bem. Depois vem ou começa a vir, né, a realidade de cada um de uma maneira mais clara, né, no seu cotidiano, aonde cada um começa a querer resolver do seu jeito os problemas que vão surgindo. Mas é preciso lembrar que agora ele forma um casal, então não é bem assim. Algumas vezes até conseguem resolver, mas outros problemas não. E assim, esses que não conseguem, às vezes, esses problemas não são resolvidos, podem se transformar em um problema depois um pouco maior e vir uma bola de neve e vai se juntando aos outros problemas que surgem e por aí vai. Então isso vai influenciando no relacionamento ao longo do passar dos anos, né? Ao passar do tempo, a ponto de que vai chegar uma hora que um começa a se afastar do outro. Mas em alguns casos, para não apresentar a imagem do casamento derrotado, né? Às vezes o casamento, infelizmente, né, não está indo tão bem. Às vezes as pessoas ficam tampando o sol com a peneira, ou seja, são casados, mas não são felizes. Isso é uma hipocrisia e não dura muito tempo, não dura. Às vezes não consegue sustentar essa situação aparente por muito tempo. Chegam ao ponto de viver juntos dentro de uma mesma casa, mas às vezes nem se conversam direito, né? E esse é o resultado de não cumprir os conselhos de Deus deixados na sua palavra. E nós queremos ter uma vida alegre e feliz em toda a sua plenitude. Nós queremos, e é isso que Deus deixou para que nós passamos a nossa vida dessa forma. E tem também o terceiro ponto, que é a dificuldade em conviver com as necessidades do outro. Cada pessoa possui necessidades emocionais, pessoais, espirituais, mas Deus planejou para que todas essas necessidades fossem cumpridas dentro do contexto familiar. É para isso que existe a família. O problema é que quando um casal quando as pessoas resolvem se casar, dificilmente um pensa nas necessidades do outro, né? E tão pouco como é que vai supri-las. E isso é um problema, porque sendo assim, cada um vai buscar suprir as suas próprias necessidades, os seus próprios anseios, e vai buscar os seus próprios sonhos, de forma individual, de forma egoísta, e aí vai se afastando, muitas vezes sem perceber, se afasta da sua esposa, do seu marido, mesmo dentro do seu contexto familiar. Então tem que haver os vínculos, tem que haver a cumplicidade, o comprometimento um para com o outro. Isso tem que ser buscado constantemente, porque se deixarmos, aos poucos o individualismo vai tomando conta da nossa vida e os problemas vão tomando proporções cada vez maiores e acaba por resultar em conflitos, né? E aí quando chega a surgirem os conflitos, as dificuldades já são maiores, já vai ficando mais difícil resolver as coisas, né? Então nós apontamos aqui 3 pontos importantes para que nós possamos meditar sobre eles e não deixar que eles sejam a realidade das nossas vidas, porque são 3 pontos negativos que interferem fortemente em nosso casamento. No próximo vídeo nós vamos ver então as 3 soluções para estes 3 pontos negativos que nós falamos aqui, ok? É essa palavra que eu gostaria de compartilhar com você. Eu peço que você medite sobre o que nós falamos aqui hoje e peça a Deus para te dar orientação
te dar discernimento. E assim eu encerro esse vídeo de hoje. Que a paz do Senhor reine sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa, do seu marido, da sua família. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.